Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Atsilut. Na verdade, tá, por isso que deu um erro aqui, ó. Adão Kadmon, Atsilut, não é? Agora sim, Beriá, Yetzirá e Asiá. Veja. Então esses níveis aqui também são comparados aos níveis da alma. Um ligado ao outro, um mundo dentro do outro. Não tem como deixar de existir algo dentro do outro. Veja. E dentro dessa conotação, então, né, Israel aqui, ó, vai ser exatamente Zerampim, né? Nesse estado, Zerampim é chamado Israel. Ou seja, não é de forma nenhuma um aspecto que vai definir uma pessoa de uma raça. Ainda que a gente disse que a proeminência do judeu é que ele não nasceu na idolatria e pode estudar a Torá. Mas esse estudo da Torá pode salientá-lo a uma religiosidade em que ele pode achar que é melhor que as outras pessoas do globo e separar, não é? E não participar de todo o conjunto da retificação das almas. Então, isso foi criado justamente para que se combatesse o que realmente a Torá e o Eterno está falando na sua Torá. Por isso é que quando nós lemos a Torá literal, ela acaba sentenciando a Torá oral, que é a Cabala. E por isso que os nossos sábios falam, né? Ai daqueles que entendem essa Torá literalmente. Muito bem. E aí, né, somente quando chega nesse estado de li, para mim, não é? É que a pessoa consegue entender. Então, o estado de Katinut de Nuke vai chamado de uma rosa entre espinhos. Então, pois 9 de suas sefirotes inferiores no estado de Katinut se inseriram num passa do mundo de Atsilut. Dessa forma, perdendo a luz do mundo de Atsilut e ficando secas como espinho. E em seu estado de Gadilut, a Núquia é chamada simplesmente de uma rosa, ou a Assembleia de Israel. Por isso está escrito, há uma rosa e há uma rosa. A cor vermelha indica a conexão da rosa com as forças exteriores impuras,
que devido a essa conexão podem sugar dela a força, a luz. Isso ocorre porque 9 de suas sefirotes se encontram no exílio, abaixo do mundo de Atzilut. No mundo de Briac pode-se conter forças impuras. E a rosa também pode ter a cor branca em sua Sefirah Keter, pois esta se encontra no mundo de Atzilut acima do Parsa, onde há contato com forças inferiores e impuras. Em outras palavras, existem dois estados opostos, perfeição e sua ausência, né? A luz e a escuridão, eles são percebidos por quem o merece, veja. Não são por fé, mas por quem o merece, por quem se esforça, não é, para entender. Agora, ler só não vai te levar a conhecer esses mundos. Tem que ter uma reza sincera, uma vida de Torá, uma vida de Tsiniut, uma vida que seja destacada da vida de todo mundo aí fora, não é? Uma vida diferente, uma vida separada, enfim. Portanto, está escrito que assim como a rosa entre espinhos pode ser vermelha e branca, assim também a Assembleia de Israel é constituída por julgamentos e misericórdia. Isso mostra que em Gadilut, quando Malhut é denominado Knesset Israel, mesmo que tenha ascendido a Biná e a tenha revestido, ela ainda conserva as propriedades de julgamento e restrição. É uma atitude firme e justa. Porém, não compassiva. Isto porque ela necessita de uma tela, uma força de resistência aos seus desejos egoístas, que, se for acessível, permite que Malhut receba a luz superior. A lei do julgamento ou restrição não permite o recebimento da luz dos desejos egoístas. Veja, a lei, o julgamento ou restrição não permite o recebimento da luz dos desejos egoístas. Isso significa que quem alcançou o estado, né, anti-egoísmo não tem como receber luz egoísta. A tela, a aspiração de opor-se aos desejos egoístas da pessoa, repele a luz superior, trazer de volta à sua origem, que é o Criador. A luz que o homem manda de volta é chamada luz de retorno, ou refletido, ou luz do julgamento. Na medida da intensidade da força refletora, ou seja, a força de resistência à vontade de receber, é permitido ao homem receber as 10 sefirotes da luz superior, chamada luz direta ou luz de misericórdia, por amor ao Criador. Precisamente nesses desejos altruístas, e é por isso que, mesmo em seus estados completos, a Assembleia de Israel consiste de julgamento e misericórdia, correspondendo às cores vermelhas e brancas de uma rosa entre espinhos. E este é o poço feito pelo rei Shilomo, né? Erigido sobre 12 touros, pois 9 sefirotes inferiores de Malhut, que desceram para o mundo de Briá, foram corrigidas ali por 12 cabeças de touros. Uma de suas sefirotes, Ket, que permaneceu no mundo de Atzilut, é chamada de poço, construído sobre esses touros. Juntas, são denominadas 13 pétalas da rosa. O motivo de as 10 sefirotes de Malhut serem divididas por 10 Hassidim ou 13, né? Rorimá será explicado posteriormente. Então, são divididos por 10 Hassidim ou 13. Veja, a configuração lá das juntas e daquilo que foi construído lá pelo rei Shilomon, na verdade, era uma construção desses mundos espirituais, mostrando a questão de Ketri, etc. E não era somente o objeto em si, era um apontamento para algo, né? Ou seria uma lição feita de uma forma que a pessoa, aquelas pessoas que entendiam ali o que estava sendo falado, olhavam e sabiam o que estava sendo dito ali. Não olhava simplesmente para um boi, né? As juntas de boi. Muito bem. A luz de uma nukva completa se chama Rorimá, pois contém a luz da sabedoria e provém dos 13 nomes que são chamados de os 13 atributos da misericórdia. Contudo, o principal que o Rabi Ezequiel quer nos dizer é que uma rosa entre espinhos está acima da Assembleia de Israel. Porque, como é bem sabido, tudo que está presente no estado completo de Núquia deve existir também em seu estado pequeno, embora em proporção menor.
Portanto, se diz que as propriedades do branco e do vermelho no estado pequeno correspondem às propriedades de misericórdia. E aqui, então, né, esse estado pequeno é corrigido, cria uma núquiva e os 13 atributos de misericórdia em seu estado grande. Posteriormente, veremos como os 13 atributos de Malhut modificarem ambos os estados pequenos e grandes, né? Está escrito que o processo da criação, no princípio, Elohim, Binah, de Atzilut, criou o Núquiva de Zerampim, com 13 palavras. Então quando a gente vê lá, Bereshit bara Elohim, né, que é Binah de Atzilut, ou seja, a Binah daquele mundo superior, criou a Núquiva de Zerampim com 13 palavras. Etes, Shamaim, Verhar, Etes, Haitá, Torvaburro, Verrocher, Al, Penei, Terron, Verhurra, né? Então, da palavra Elohim, até a palavra Elohim. Vamos tentar achar aqui, ó, vamos achar, né? Tentar uma forma de expressão aqui no Bereshit. Quando Binah, não é? Binah ali do mundo superior, constrói Zerampim, né? No que vai de Zerampim. Então veja. Então nós temos aqui, ó, Bereshit bara Elohim. Então daqui, não é? Como está descrito aqui, deixa eu só ver a inicial aqui, ó, Et, da palavra Et, e vai seguir até, né? Não posso marcar, tem que marcar o português também, senão não dá para marcar tudo. Então a gente começa aqui da palavra Et, vem aqui, Veet, Haaretz, e aí continua aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui está separado, 12, 13. Então até Verhurra. Essas 13, a partir de Elohim aqui até aqui, foi exatamente não a criação do mundo, não aquilo que as pessoas entendem da Torá, mas o que os nossos sábios estão falando. Ou seja, Binah de Atzilut, não é? Criou a Núquiva de Zerampim, com essas 13 palavras. Da palavra Elohim até a palavra Elohim, essas 13 palavras significam as 13 pétalas de uma rosa, entre espinhos. Seu estado pequeno, como a gente viu, não é? A gente já tem a gravação aqui, se você quiser, basta pedir, como um poço construído pelo rei Salomão, que se apoia sobre 13, na verdade, 12 touros, 9 sefirotes inferiores de Malhut, sem luz, pois elas estão no mundo de Biriá, abaixo do passo do mundo de Atzilut. Estas palavras são a preparação para a purificação da correção da Assembleia de Israel, para receber os 13 atributos de misericórdia. Esses 13 atributos de misericórdia, à luz de uma Nukivá completa, os cercam e brilham sobre ela de todos os lados e a protegem do contato do desejo externo, que são egoístas. Afinal de contas, até que ela esteja repleta com toda a luz de Rorimá, em seu estado grande, completo, existe um potencial de que os desejos externos, que são os desejos egoístas, se agarrem a ela e dela se alimentem. O problema não é a pessoa atrair luz, fazer milagre. O problema é se ela está alimentando essas forças com a divindade. Então ela tem um pecado aqui duplo. Ela não só não sabe como fazer isso, como ela vem e ela mesma alimenta as forças impuras. E isso alientando outras pessoas a usar a divindade também, porque não tem um entendimento da Torá e acabam então alimentando esses desejos impuros e alimentando a força do mal. Depois do nome Elohim é mencionado mais uma vez Elohim, Paira, porque aparece nesse sentido? Para ressaltar as 5 folhas rígidas. Essa aula também tem no nosso canal, né? Lá bem explicadinha, que aparece nesse sentido. E aqui uma pergunta, para ressaltar as 5 folhas rígidas que envolvem a rosa, que são denominadas salvação. E esses são os 5 portais. E acerca desse segredo se diz, eu erguei o cálice da salvação, Terrilim 116, 13. Vamos olhar aqui no Terrilim 116,
13. Tá aqui, ó. Aqui tá, é o 13, ó. Cos, Exuote, Exá, Ubexã, Adonai, Equerá. Eu levanto o cálice da libertação e invoco o nome do Senhor. Veja, a invocação aqui, o que está sendo falado aqui, não tem nada a ver com alguém levantar um cálice, etc., mas tem a ver com um sistema espiritual muito elevado que está sendo explicado aqui, ó. Então, veja. Então, esses são os portais, veja. Depois do nome Elohim mencionado na segunda vez, vamos olhar aqui. Agora vamos voltar em Bereshit, nome Elohim, e depois vai ter o nome Elohim novamente. Aqui vão ser colocados, não é, 13 vezes o nome Elohim. Então, essas 5 palavras, ó, eu tenho aqui Verurra, Elohim, esse é o segundo nome. Então, eu conto aqui, ó, Merarefat, Alpenei, Ramain, e eu tenho aqui 3, 4, Vaiomer, 5 palavras. Aí eu tenho de novo o nome Elohim. E aí sim vai começar Iri-Ó, vai Iri-Ó. Então, pelo que o texto diz aqui, essas 5 palavras, não é? Que vai ser falada, vai mostrar que esse é o cálice da salvação. Veja, a gente está vendo aqui uma tradução, uma palavra em hebraico, mas tudo isso são sentenças poderosíssimas, não é? São sentenças poderosíssimas que têm muitos segredos escondidos. A gente vê a letra morta aqui, lê a letra morta, mas nós devemos ressuscitar essas letras. Como que nós ressuscitamos? Vendo todas as possibilidades, não é? Desse sistema. Muito bem. O nome é Elohim, é mencionado mais uma vez Elohim, paira porque aparece nesse sentido, para ressaltar 5 folhas rígidas que envolvem a rosa, né, que são denominadas. O Espírito de Deus estava sobre as águas, a salvação. E estes são os 5 portais. Acerca deste segredo se diz: erguerei o cálice da salvação. Então vamos voltar aqui, para a gente rever as questões. Então veja, estava vazia, sem forma, né? E sobre a superfície havia trevas, e aí sim vem um vento de Deus varrendo as águas. Na verdade, Elohim merá refeti al penei ramim, não é? Então, esse vento aqui, esse espírito era de El-Hurra, de Elohim, tá vendo? Muito bem. Aí sim, é aquelas 5 palavras mesmo. Aqui já vai falar de Vaiomer, disse Elohim, não é? R-E-O, Vai-Ri-Or. A gente deve entender que esse Elohim aqui, ele se divide da forma que nós falamos. Ó, Malhut, Lamed vai ser Zerampim, o Re vai ser Biná, e aí o Yud é Rorimá e o Men vai ser Keter. Muito bem. Construindo então de novo aqui, observando, né? Então, continua aqui, que corresponde a 5 dedos, e esta é a cálice da bênção da segunda até a terceira menção do nome Elohim, não é? Bereshit 1, 2 e 3. Deixa eu só partir desse Elohim. Agora, aqui para sobre, né? É isso mesmo. Né? No total, 5 palavras em paralelo com 5 folhas. Então, essas palavras que foram colocadas lá são 5 folhas. E depois o Criador disse: haja luz, não é como a gente já leu. Esta luz foi criada, no entanto, estava oculta e encerrada no pacto que penetrou na rosa e a fecundou. E é descrita como uma árvore que dá frutos contendo uma semente. Isso é o Gênesis 1:12. E esta semente existe na marca da aliança. Então vamos ver aqui, Gênesis, ou Bereshit 1:12. Diz aqui, Vá to se haaretz deixe echave misria
Zera. Então aqui, ó, tá a palavra semente, né? Leminehur, Veetz, AC, Perei, Peri, Asherur, Vairer, Elohim, Kitove. Ou seja, e aqui a semente está o fruto, né? E o Zohar vai trazer então essa explicação. E esta semente existe na marca da aliança. Qual é a marca da aliança? Existe aí. Eu gostaria que vocês pensassem até o final dessa aula o que é a marca da aliança e me dissessem. As 5 folhas rígidas são as 5 sefirotes da luz refletida por Malhut, que se eleva no Zivug de Hakaá, a luz direta que chega e é denominada com as 5 Hassadins, HGT, não é? E Nehaim. Então veja, Hesed, Gevurah e Tiferet, né? Aqui nós temos 2 níveis de alma, um nível de Nefesh e Ruah, e reveste 5 partes dos tipos de restrições da luz do retorno refletida, que é Hesed, Gevurah e Tiferet, e, de novo, Netzaiot, tá bom? HGT, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzaiot, e aqui a mesma coisa, não é? Que chamamos de 5 folhas rígidas de uma rosa, que corresponde ao texto entre a segunda, o Espírito de Deus parava sobre a água, e a terceira disse a menção da palavra Eloquim na Torá. O que acontece? O que dá errado na espiritualidade? É que eu tenho que ter um reflexo, né? Esse reflexo, ele deve ser daqui para cima, ou seja, eu vou manter um reflexo do nível inferior para o nível superior. Se eu tenho restrições, desejos de recepções, então eu não passo de um sistema. Aí eu pergunto para vocês, o que é aliança? Nesse sentido que a gente está falando, qual é o nível de aliança que a gente está falando aqui? Está na letra TAV, gente, né? Lembra da letra TAV? A letra TAV, ela é a letra que é a última letra, quer dizer, se eu não chegar à doação, eu não consigo ter um espelho para refletir à frente, acima, na verdade, né? Então eu não vou refletir nada. Eu não vou refletir nada, porque eu não entendi essa Torá. Eu continuo ainda no nível de receber para mim mesmo, tá vendo? O que eu posso receber para mim mesmo? Honra, glória, não é? Ó, a letra TAV está aqui, ó. Enquanto eu tiver egoísmo, ou pelo menos se eu não conseguir começar uma luta contra receber para mim mesmo, eu vou estar sentenciado a não ativar nenhuma sefirote. Nem essa, nem essa, nem essa, não é? Nem essa, e nem essa, e nem essa. Eu não consigo reativar, porque vai ficar tudo aqui sobre o poder das forças impuras, o desejo da recepção. Então, esse é um nível muito mais difícil do que você fazer uma circuncisão. Muito bem. Olha lá. A primeira letra Tav, Deus diz lá que Deus, segundo El Rabi Asmunassabá, né, ele disse que as letras elas foram trabalhadas pelo Eterno durante 2000 anos. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa seríssima, porque ele tinha que ver a possibilidade de mandar as pessoas para cá, alguns consertarem e alguns não iam consertar. Mas lá na hora nós fizemos a promessa, né? Você fez a promessa, você falou com o Eterno, não, dessa vez vai dar certo, pode ficar. Eu já vi no Guerrinon, já sofri, né? E dessa vez vai dar certo. Caramba, tá difícil de acertar aqui a letrinha. Vamos lá, agora, isso. Tá quase lá, né? Eu acho que dá para entender aqui. Isso, agora ficou certo. Veja, na primeira vez, a letra TAV, ela era imensa, veja, ela vinha com a perna, a última perna, imagine só, ela ultrapassava até lá embaixo. Imagine, olha, se essa letra TAV está aqui, ó, nessa divisão aqui,
o que aconteceria? Olha, a força impura pegaria toda a luz do eterno. Toda a luz que chegasse nesse mundo aqui, nessa divisão, não é? Que é aqui entre Yesod e o nosso mundo, ele pegaria toda essa luz, ou seja, toda a Shekhinah, e o mal usaria. O que o Eterno teve que fazer? Ele dobrou a letra, dobrou a linha e diminuiu. Aí ele fez a primeira circuncisão. É o que nós chamamos, por isso que lá no livro de Josué tem a segunda circuncisão. Então, ele fez a segunda circuncisão. O que é essa circuncisão? Essa circuncisão é feita por homem e mulher. Ela é feita através desse estágio aqui, ó. Ficou um pouco estranho, né? Mas aí vamos fazer de conta que isso eram os pontos. Só que o Eterno, deixa eu diminuir um pouco essa perna. Só que o Eterno, ele viu que mesmo assim não ficaria bom. E aqui eu já teria de novo a letra rete. Então ele quebrou, encurtou, dividiu essa letra no meio, cortou em duas, e aí ele fez então um sapato. Tá vendo? Esse sapato aqui é que nenhuma força de egoísmo, ó, nenhuma força egoísta de receber para si mesmo ultrapassaria aqui. Com isso, qualquer uma força que viesse bater aqui, ó, elas morrem e são anuladas automaticamente. Elas não passam de forma nenhuma. Por isso, o Eterno manteve a letra Kuf. A letra Kuf é aquela que se projeta abaixo e a ponta dela vai alimentar as forças impuras, porque toda a vida é alimentada pelo Eterno. E aí o que acontece? Essa letra Kuf é chamado de macaco de imitação. Por isso que nós temos aí várias pessoas que não entendem o processo e usam essas forças, que não deixa de ser a luz que o Eterno projeta para o nosso mundo, e que as forças impuras, aqui ó, eu tenho o Kuf, né? Depois do Kuf eu tenho o Reish e o Shin, mas a ideia aqui, vou botar aqui do lado, é que a perninha desse Kuf, ele vai alimentar as forças impuras. E aí o que acontece? Eu tenho então aqui agora um entendimento de como tudo funciona. Veja, a circuncisão foi feita duas vezes, ela não foi feita uma vez só, ela foi feita duas vezes. E aí o que acontece? Ela então, ela sofreu dois cortes. Esse corte é literal não, no ego, no desejo de recepção que foi feito, não é? Ó, na letra Tav. Aí então agora eu começo a entender que, na verdade, o conceito aqui é muito diferente daquele que as pessoas tinham me falado, não é? Então, o conceito aqui é que eu devo entender que tudo que está sendo falado aqui, ó, nessa circuncisão, não é que agora eu vou me tornar judeu e vou fazer uma circuncisão no meu membro sexual. Eu estou fazendo uma circuncisão no meu ego. Por quê? Quando a Torá está falando de orlá, lá não está descrito o membro sexual, não. Tá? Lá está escrito orlá. O que é orlá? Essa, essa questão aqui, ó, que cobre a lua, de você receber qual bênção? As bênçãos para salvar a sua alma para o Olam Rabá, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó. Não tem como subir. De contrapartida, as forças impuras recebem do Kufa a alimentação para que elas possam castigar os pecadores quando é necessário. Por isso que, através da força do egoísmo, e não entender que, quando está falando da questão da pele, que o Zohar vai explicar para a gente também, está falando que é através da pele que a gente tem o nosso maior ego. E você vai ver que realmente é, né? Quando as pessoas falam com a gente, elas já atingem a alma da gente, dependendo do nível que vai falar. Mas quando toca em você, então a coisa fica muito mais séria, veja. E tudo que você vai desejar, a camada mais externa, essa pele, ela é que entra em contato com todo o ambiente que te cerca, e dentro dela está a alma. Por isso que quando você pega a palavra or, aqui que foi descrita no Bereshit, não é? Ó,
que Deus, ele fez o Or, ele fez o Or, ele colocou, não é? Essa palavra Or, ele tinha uma conotação sobre algo que ia acontecer mais à frente. O que que aconteceria mais à frente? Mais à frente, a gente tem aqui que Deus colocou a pele no homem. Ele coloca a pele no homem e esse homem, então, quando ele peca, né? Então ele vai pecar, né? Deus coloca uma roupa sobre ele, ele constrói Rava, né? E ele depois vai falar que ele chame o nome de cada criatura, e aqui vai ter todos o desenvolvimento, e eles reconheceram, veja, eles reconheceram que estavam nus, não é? Os dois reconheceram que estavam nus, e o que aconteceu aqui? A alma estava sem uma vestimenta. Então, ó, deixa eu só traduzir aqui. Ele reconhece aqui, ó, que os dois estavam nus, ó, Vaeri, Shenahem, Arumim, Raadã, Vaishetô, Velô e Bachacho. Então, aqui ele vai construir, então, ó, ora, a serpente era mais astuta, fora que Deus havia criado, e aí começa a tentação. Deixa eu só ver aqui, ó. Quando aqui diz que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se apegar à sua esposa, no nível literal também é válido, mas na verdade está falando sobre Biná e Rorimar, não é? Sobre essa questão. Deixa eu só achar aqui. Ó, então eles perceberam que estavam num, costuraram folhas de figueira e fizeram para si tangas, não é? E aí, então, eles ouviram o som de Deus, eles se esconderam, e Deus chamou o humano e disse: onde vocês estão? Ele respondeu, e Deus falou: quem disse que vocês estavam nus? Quem disse que vocês estavam sem um corpo, né? Vocês comeram da árvore qual eu não ordenei? E aí sim, o humano disse à mulher que você colocou no meu lado, e aí um começa a culpar o outro. Isso aqui é uma acusação entre corpo e alma, né? Quando a pessoa morre, ela não, foi meu corpo, o desejo era muito grande, então, mas não vai adiantar nada, não é? E Deus vai falar também com o corpo, com a alma, e aí vai vir as maldições, né? Vem as maldições, e vem tudo que o homem teria que fazer para reconstruir essa Torá, e aí continua aqui. E o pó retornará, e Deus fez vestes, está vendo, de peles para Adão e sua mulher. Está no 3:21, demorou para achar, mas achamos. Então, veja, a palavra or aqui, ó, vamos copiar, ela agora mudou, ela recebeu um ain, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Esse ain, não é, que é colocado aqui no homem, essa pele, na verdade, é o que cobre a alma, veja. As letras são as mesmas, não é? Só que na questão do Ain, ele tem as mesmas propriedades do Aleph. Então, ele também não tem som, não é? Então, como ele não tem som, o Ain também não tem. Por isso que eles dependem de sinais massoréticos para que eles possam ter um som, ter uma sonoridade. Fora isso, eles não têm uma sonoridade. E aí o que acontece? Aqui, ó, pele foi a luz, que é a alma, foi coberta com Ain. Por isso que nosso rosto tem 7 partes, do nosso corpo tem 7 partes, que é o maior órgão que cobre o nosso corpo, é a pele, que está ligada a 7 astros, 7 mares, 7 continentes, etc. Aquilo que a gente já sabe. Então veja, a construção aqui agora, não é? Que essa força aqui que a gente está refletindo para gente, para cima, também recebe dos astros, a pele recebe dos astros toda a influência, todo o masal. Inclusive, quando nós morremos, a gente não fica passando masal toda hora. O masal, ele só é passado no fim da sua vida.
Deus não fica a todo momento anotando o que você vai fazer, etc. Não, você vai vivendo e você vai passando ali a sua história, tudo vai ficando gravado na sua pele. Por isso que é muito importante manter a pele sem tatuagens, etc. E aí, quando você morre, o corpo passa é, toda essa informação para os astros, que é chamado de Amin Noraim, ou seja, ancião de dias, que na verdade é uma consciência que guarda toda a sua história. Por isso é que essas cremações que são feitas é, com as pessoas não podem ser feitas, né? Aquela história ali, segundo Zorra, foi apagada, acabou. É como se você levasse um HD, um computador cheio de informação para um técnico de informática e lá ele apagasse tudo, tá vendo? Então veja, é algo, é lógico que alguém que é um tzadik, Deus não vai permitir isso acontecer. Não vai permitir ele ser jogado, a não ser que ele seja um grande tzadik, e aí ele não vai precisar, não é, passar de um ano, 365 dias para passar a alma, mas ele passa em 24 horas. Então, em 24 horas é uma leitura super rápida, porque não tem pecado, não tem medo por parte da alma. Não, eu fiz o que é certo, não é? Eu fiz o que é certo, eu estudei a Torá. Eu amo meu Deus, eu não tenho medo de Deus. Agora, aqueles que pecam, aqueles que nem sabem dessa Torá, vão ficar horrorizados, porque quando a Shekhinah chegar, antes dela vem o Duma, que é o anjo do silêncio. A pessoa, ele pega a mão da pessoa, a pessoa não pode falar nada, porque a vida da pessoa passa todinha. Imagina, aí os que estudaram essa Torá dia e noite, acordaram de madrugada, passaram por todos os ticunins e se dedicaram, aprenderam o hebraico, tudo, se tornaram mais sábios, conseguiram sair das garras da religião e etc., das garras do próprio sistema do corpo. E aí essas pessoas, quando chegar lá do outro lado, olha, pode ser o que você for, mas você estudou, você lutou com toda a sua garra, no nível de alma que você estava, na história que você tinha que viver, você manteve essa Torá acesa. E olha que coisa bonita. Então é isso que está falando aqui. Então veja, essa luz vai ter que retornar e retorna durante toda a nossa vida, né? E vão ser as folhas rígidas, né? Então, que corresponde ao texto entre o segundo Espírito de Deus parava sobre as águas e a terceira disse a menção da palavra Elohim na Torá. Então, quer dizer, da primeira para a segunda e da terceira, né? E, perdão, o Espírito de Deus parava sobre a água e a terceira, e disse a menção da palavra Elohim na Torá. Então veja, cada um desses níveis que eu vou procurando aqui dentro da Torá, não é? Cada um dessas palavras Elohim vão ter 13 vezes a palavra Elohim. Tem essa aula no nosso canal também, vai estar significando a construção de um nível dentro da árvore sefirótica. Está lá no nosso canal, ainda está no quadro, a gente ainda dava aula no quadro falando disso, né? E aí continua aqui. Essas palavras explicam como 5 folhas rígidas, atributos podem ser extraídas de Malhut, de modo que estejam preparadas para um zivug, é uma cópula, né, entre o homem e Deus, um espiritual, e o alcance do estado grande. E nesse estado, quando as 5 folhas rígidas se transformam em 5 restrições, elas são definidas como 5 portais de recepções da luz de Hassadim, da luz direta, e são chamadas salvação. E Malhut recebe o nome de cálice da salvação ou cálice da bênção e da boa sorte, pois graças a essas folhas rígidas, que são restrições, Malhut pode receber a luz de Hassadim, uma bênção. Veja, aqui sempre é definido Malhut, mas Malhut também é um indivíduo, não é? Ou o nível espiritual que o indivíduo está. Então, mesmo que a salvação seja coletiva, e etc., mas somente quem for atraído para essa Torá, estudar essa Torá de noite, acordar de madrugada, não importa o que vai acontecer, ele entendeu a mensagem, ele entendeu que ele tem que mudar a configuração, ou ele muda, ou ele não vai entender o processo da Torá. Veja, então o cálice de bênção deve apoiar-se sobre 5 dedos, pois Malhut só pode receber a luz de Rorimá se estiver previamente revestida.
da luz de Hassadim. Portanto, ele deve fazer uma bênção, o que significa receber 5 partes, né? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Eridá. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Eridá, da luz de Hassadim, com a ajuda dos 5 dedos de restrições. E somente então receber nelas, isso é, as intenções corrigidas da luz de Rohimá. Por conseguinte, um cálice de vinho deve ser erguido com as 2 mãos, pois os 5 dedos da mão direita simbolizam misericórdia, assadinho, os 5 da mão esquerda simbolizam restrições. Contudo, inicialmente a bênção, o cálice deve ser sustentada apenas com os 5 dedos da mão direita, assadinho, doação. Do contrário, as forças impuras que provêm do lado esquerdo, né, o receptor, tornam-se ativas, pois tais forças só se agarra a um lugar onde haja recepção de luz. Aqui, então, deve-se entender que elas só vão se agarrar onde? No tzadik. O tzadik é um prato cheio para essas forças. O que se segue o estado de grande Malhut, que corresponde às palavras da Torá. Haja luz. Essas são as 5 luzes nas quais Adão viu o mundo de ponta a ponta, como está escrito no Talmud Hagigah 12. Mas o Criador viu que haveria transgressões na geração do dilúvio, viu o da torre, né, do dilúvio e o da torre de Babel, e escondeu essa luz. E as gerações seguintes, então, terão de alcançá-las sozinhas. Anteriormente, esses 5 Hassadim estavam em Yesod de Zerampim, e Malhut recebia deste, e não de Biná, chamada Eloquim. Mas como ela faz agora, e isso de Zerampim é denominada marca da aliança com o Criador. Após serem feitas as correções, isso é, a circuncisão, que a gente acabou de explicar, os 5 Hassadim recebidos das 5 restrições são chamadas então de Zera, semente. A principal força das restrições é a força do impacto da tela com a qual ela repele a luz. Então, em Ateret Yesod, o fim da Sefirah Yesod, lá ocorre um zivug do qual Malhut recebe luz. Somente ao final da correção. Esse zivug prosseguirá a Malhut propriamente dita. Portanto, durante 6.000 anos, a tela que está em Yesod colide com a luz que chega, que seja o prazer, com suas 5 restrições. As forças que resistem à recepção egoísta do prazer, criando assim as 5 partes da luz de retorno, ou refletida e recebendo em si 5 partes da luz de Hassadim. Subsequentemente, Zerampim transmite essas 5 luzes de Hassadim de seu Yesod para Nukva. E assim 5 luzes de Hassadim são denominadas sementes.